Numa certa tarde, já com o sol fraquejando, uma moça de 40 anos, ao se deitar, pensou em fazer algo. Passar a tarde inteira a se lamentar por causa de um marasmo entediante. O nome dela era Regina, tinha 40 anos, morava no recôncavo baiano, fora casada, mas infelizmente perdera o seu marido para uma cobra. Nunca conseguiu engravidar e assim se lamentava com Deus, com os amigos, com a família, o infortúnio da sua jornada. Bastava ela acordar, colocar os chinelos e então começava uma ladainha de reclames e lamentações. Regina fazia isso há tanto tempo e de forma tão natural que ela mal se percebia fazendo, tanto que se tornou uma péssima companhia, ao ponto onde todos a evitavam. E ela atribuía esse afastamento mais um motivo para se lamentar e se vitimizar. Parecia que ela não ligava os pontos de que aquele afastamento dos seus era exatamente por ela ser egoísta e indelicada. E lá estava, todo finalzinho de tarde, Regina, debruçada sobre o parapeito da varanda, a reclamar do tédio. Dizia que o dinheiro do falecido marido, que Deus o tenha, não dava para comprar todas as coisas e que um dia até passaria fome. E foi nesse momento, nessa fase de reclamações, que algo estranho aconteceu. Um homem resolveu se aproximar da varanda quando ouviu o seu lamento e se apresentou. Boa tarde. Como vai a senhora? Regina já foi respondendo atravessada. Boa tarde só se for pro senhor, porque pra mim não tem nadinha de boa. Ora, como uma mulher tão bela pode dizer algo assim? Será que não tem um homem que queira ajudar a acalentar essa beleza? Ixi, mas o senhor deve estar precisando de oculista. Olhe bem, eu já sou viúva e a vida já me judiou um bocadinho. Ora, mas o marido deve ter morrido de felicidade. Afinal, que homem não gostaria de esposar uma mulher tão bela? Mas antes que me responda, vou ser sincero. Não pude deixar de ouvir que reclamava da falta de dinheiro. Bem, e eu não posso passar por aqui sem ajudar uma alma como a da senhora. Por favor, de quanto precisa? Não preciso de nada. Aliás, eu preciso é de muito, mas não tem como eu aceitar, porque eu não tenho como pagar depois. Mas veja, eu não estou oferecendo um empréstimo, e sim uma ajuda. Por favor, quanto deseja? Nananina não. Nananina não. De jeito nenhum. Não posso aceitar. Enquanto Regina falava, o homem tirou do bolso um enorme maço de dinheiro e começou a contar. Veja, eu tenho aqui 2.000. Ajuda! Ave Maria, o senhor está falando a verdade? Olhe, por acaso, peraí, o que vai querer em troca? Eu quero algo bem simples. Só quero que apenas uma semana, durante apenas uma semana, você não deva reclamar, nem chorar e nem se lamentar. Para ter uma semana assim, de quanto precisa? Mas só isso? Tá me soando muito estranha essa conversa. Olhe, aqui tem 3.000. É o suficiente? Lembre-se, uma semana sem reclamações. Mas como é que o senhor vai saber? E se eu vier a reclamar, o que me sucede? Bem, eu saberei. Pode ter certeza disso. E se vier a reclamar, eu só apenas não passo nunca mais por aqui. Apenas isso.
Tenha uma ótima semana. Regina nem conseguiu dar tchau e muito menos agradecer o homem. Estava lá com o dinheiro na mão, mas ainda processando o que tinha acontecido. Então ela começou a contar, verificou se as notas não eram falsas, mas aí teve o medo que fosse um dinheiro roubado. Mas como estava bastante ansiosa, resolveu logo sair para fazer compras. E assim saiu, comprou roupas novas, louças novas e logo o dinheiro se findou. E novamente, imediatamente, Regina começou aquela ladainha de reclamações. Ai, veja só, mas mal deu pra nada e já acabou. O que me adianta esses recursos? Quer saber de uma coisa? Isso tudo só me iludiu. Aff, Maria. E o homem ainda queria que eu não reclamasse, pois ele que me desse muito mais dinheiro. Olá, Regina. Como vai? Percebi que comprou itens novos, mas estava esbravejando. Me desculpe se eu não lhe dei dinheiro suficiente. É que quando eu perguntei, você não respondeu. Mas espere. Aqui tem mais 3.000. É suficiente? Quando Regina viu o homem, ficou assustada, pálida e também com uma certa vergonha com o que acabara de falar. Mas resolveu se aproveitar da situação. Olha, homem, não é querendo ser abusada, não, mas é que eu estaria precisando de um bocadinho mais. Será que não teria uns 5.000? Sim, eu tenho. Olha, aqui está. Mas lembre-se, procure não reclamar e aproveitar a semana. Até breve. Regina agora tinha mais 5.000. Agradeceu e viu que o homem se sumiu por entre as esquinas. Com dinheiro na mão, então ela falou: mas puxa vida, eu fui a burrinha. Como eu não pude pedir mais, como eu fui burra, se eu pedisse muito mais, ele teria me dado. Olhe que cabeça de mentalidade de pobre. Quando Regina pensava alto, uma mulher que levava 3 crianças resolveu abordá-la. Me desculpe, senhora, mas é que eu e meus 3 filhos acabamos de enterrar o meu marido. E eu não tenho dinheiro para voltar para casa porque acabei de ser assaltada. Olhe, eu ainda estou muito mexida com a partida do pai dos meus filhos. Estou muito desacreditada da vida. Será que a senhora não poderia me fazer essa caridade? Regina olhou bem para a mulher que estava em prantos para verificar se ela não estava mentindo. E realmente, a mulher estava dizendo a verdade. Mas Regina apenas disse: olhe, você vai me desculpar, mas eu não tenho nadinha mesmo. Eu também sou viúva, meu marido não me deixou sequer um tostão. E saiu pensando que era só ela ganhar algum dinheiro e logo apareciam os pedintes. Nos outros 2 dias, Regina gastou todo o seu recurso e em nenhum momento mudara de atitude. Continuara a reclamar e a se lamentar. Certa noite, em sua casa, ela ouviu um barulho. Quando ela viu que um cano havia estourado e inundava a casa todinha. Ela então reclamou, xingou. No dia seguinte, ela chamou o encanador, que olhou e disse que precisaria trocar todos os canos, pois estava enferrujado e custaria 1.500. Regina, como você deve prever o que ela fez? Exatamente, gritou, esbravejou, só não xingou o homem, mas queria uma segunda opinião. E mesmo o diagnóstico não teve jeito, precisou gastar. No dia seguinte a esse incidente, lá estava Regina, assistindo televisão, a única atividade que ela fazia no dia, além de reclamar. Quando de repente ela percebeu sair da TV
uma fumaça. E você me pergunta o que aconteceu? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Hey! Exatamente. Lá se foi a TV da Regina. Uma TV de mais de 2.000. E assim, as coisas foram acontecendo, as despesas foram aumentando, e no final da semana, Regina contabilizou que precisaria exatamente de 5.000 para resolver todos os problemas e acidentes que haviam ocorrido na sua casa. Foi então que ela lembrou de quem? Daquele homem que havia lhe emprestado dinheiro, e ela ficou pensando quando ele voltaria ou onde poderia encontrá-lo. Mas ela lembrou que ele regressaria em uma semana, mas caso ela não reclamasse. E tudo o que ela fez foi exatamente se lamentar. Regina então sentou, ficou triste ali, lamentando todos os infortúnios e acontecimentos da sua vida. Até que ela ouviu um estrondo. Ela então viu que a madeira do teto ruía e caíra em sua direção. Bau. Regina tinha partido dessa vida. No velório, aprontado pelos seus familiares, muitos diziam ao corpo: foi melhor assim, afinal ela só sofria. Pois é, não tinha alegria nenhuma de viver. Como é que pode se viver uma vida desse jeito? Pelo menos agora deve estar descansando. Quando Regina viu seu corpo e os comentários dos familiares a seu respeito, ela desesperadamente tentou interagir com todos, mas ninguém a ouvia. A cabo de algumas horas, ela aceitar que havia morrido. Ela estava desperta, apesar de não ouvir nenhum espírito, apenas os encarnados. Aproximando-se a hora do seu enterro, Regina se desesperou ainda mais. Temia ficar dentro do caixão, temia ficar presa junto com o corpo. Então, no ato de misericórdia, ela começou a gritar, a chorar, até mesmo bater nas coisas. Mas foram tantas as tentativas que ela ficou exausta e desmaiou. Quando ela despertou, ela percebeu estar num lugar estranho, mas com coisas familiares que ela não lembrava o que eram. Sentia-se estranhamente em casa, apesar de não saber realmente o que era aquele lugar. Foi quando, de repente, cutucaram no seu ombro. Olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. Regina estava na casa do seu marido, apesar de não vê-lo ou até mesmo sentir a sua presença. Ele tentou de várias maneiras ajudar Regina, mas ela continuava desesperada e reclamando de tudo. Quando ela desmaiou novamente de tanta exaustão de reclamar. Dessa vez, quando ela acordou, ela viu inúmeros seres olhando para ela e indo em sua direção. Bem que ela tentou levantar, mas não adiantou. Esses seres a pegaram e assim fizeram. Mesmo ela tentando desvencilhar deles, tudo foi inútil. Eles a levaram até uma casa, onde nela existia uma espécie de sala, com muitas portas e uma única porta que estava aberta. Eles a lançaram ela por essa porta, que ao cair desmaiou. Dessa vez se levantou assustada e levou um choque quando se percebeu deitada ali na sua cama. Sim, ela viu que era apenas o seu quarto que estava ali e saiu correndo animada para a varanda para certificar que era realmente a sua casa. E pasmem você, lá doce lá. Sim, Regina estava na sua casa. Mas veja só, que sonho assustador. Mas será que eu não posso nem dormir em paz, meu Deus? Mas que vida desgraçada, meu pai. Hoje o dia
compromete. Ave Maria! Regina voltou ao cotidiano de reclamações, na certeza que apenas sonhara. A verdade é que Regina era refém da sua mente perturbada. Os seus pensamentos eram usados por seres trevosos para obscurecer e criar desesperança para muitos outros desencarnados. Regina havia desencarnado há muito tempo, e há muito tempo o seu marido ia aos terreiros de Umbanda para tentar resgatá-la. Regina nunca ficou viúva. Viúvo era o seu marido, que nunca desistiu do seu amor. Muitos de vocês se prendem a padrões de energia densa e hábitos mentais que diuturnamente os acometem. Por favor, não se envolvam nessa espiral de pensamentos. Busquem ajuda, aceitem ajuda e, principalmente, façam a sua parte. Saiba que pensamentos e ações negativas em espirais repetitivas são um prato cheio para as obsessões e também para servir os magos das trevas. Por isso, se cuidem.